Você já parou para pensar em quantas vezes sua mente te sabota? Quantas oportunidades você deixou escapar porque estava preso em pensamentos de medo, dúvida ou ansiedade? E se eu te dissesse que, há quase 2000 anos, um imperador romano já sabia exatamente como lidar com isso? Um homem que governou um dos maiores impérios da história, e mesmo assim, enfrentava batalhas muito parecidas com as suas. Esse homem era Marco Aurélio, o último dos 5 grandes imperadores de Roma. Mas mais do que um governante, ele era um filósofo em silêncio, alguém que escrevia para si mesmo todas as noites, tentando manter a mente calma enquanto o mundo desmoronava à sua volta. O que ele escreveu em seus diários, que hoje conhecemos como meditações, não foi feito para impressionar ninguém. Foram palavras sinceras, escritas por alguém que buscava entender como viver bem. Imagine por um instante. Você é o homem mais poderoso do mundo. Comanda exércitos, decide o destino de nações, tem riquezas infinitas. Mas nada disso impede a dor, o medo, a perda. É exatamente isso que Marco Aurélio viveu. E o mais fascinante é que, em vez de se deixar dominar pelo poder, pela vaidade ou pela raiva, ele aprendeu a governar a si mesmo antes de governar o mundo. Agora, a grande questão é: o que aconteceria se você aprendesse a fazer o mesmo? Se você aplicasse na sua própria rotina os mesmos princípios que guiavam a mente de um imperador? Será que os ensinamentos de Marco Aurélio podem realmente transformar a sua realidade hoje, em pleno século XXI, com todas as pressões, distrações e desafios do mundo moderno? Será que um imperador de 2000 anos atrás pode ensinar algo útil a alguém que vive cercado por notificações, prazos e inseguranças? A resposta é sim, e ela começa na forma como você pensa. Antes de mergulhar nas lições, precisamos entender quem foi Marco Aurélio de verdade. Não o personagem histórico das moedas e estátuas, mas o homem real, que escrevia para não enlouquecer em meio à guerra. Ele foi um estoico, seguidor de uma filosofia que nasceu na Grécia, mas floresceu em Roma. O estoicismo ensina que a felicidade e a liberdade vêm do domínio sobre nossas emoções, não da ausência de problemas. E entre todas as lições que Marco Aurélio deixou, uma delas se destaca como base de todas as outras. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Parece simples, não é? Mas pense bem. Quantas vezes, só hoje, você se deixou dominar por pensamentos negativos? Quantas vezes ficou revivendo algo que deu errado, ou se preocupando com algo que ainda nem aconteceu? O estoicismo nos lembra: não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Essa é a essência da transformação pessoal. Mas como aplicar isso na prática? Como parar de ser refém das emoções, dos julgamentos e da correria do dia a dia? Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 lições estoicas de Marco Aurélio que podem mudar sua vida ainda hoje sem precisar de retiros espirituais, sem fórmulas milagrosas. E a primeira delas é uma das mais poderosas, e talvez a mais esquecida. Primeira lição: tudo é percepção. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se você se perturba com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela, e você tem o poder de mudá-la. Essa frase muda tudo. Ela mostra que não é o mundo que causa sofrimento, mas a forma como o interpretamos. Pense em algo simples. Você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. Sua mente começa a reclamar: por que isso sempre acontece comigo? Que inferno! O estresse cresce, o coração acelera, e quando chega, está exausto. Não por causa do trânsito, mas pela forma como pensou sobre ele. Agora, imagine aplicar a visão estoica. Eu não controlo o trânsito, mas controlo o que faço com esse tempo. Talvez você coloque um podcast, ou aproveite para respirar fundo, organizar ideias, refletir sobre o dia. A situação é a mesma, mas a experiência é completamente diferente, porque a percepção é o filtro entre você e a realidade. Um comentário negativo nas redes sociais. Você pode reagir com raiva,
tentar provar algo, discutir. Ou pode simplesmente pensar: essa é a opinião de alguém, eu não preciso absorvê-la, e segue em paz. Marco Aurélio fazia isso diariamente. Ele era criticado, traído, julgado, e ainda assim conseguia manter a serenidade, porque entendia que ninguém pode te ferir se você não permitir. Agora imagine algo muito maior. Você perde alguém importante, ou enfrenta uma injustiça brutal, ou passa por um momento em que tudo parece fugir do controle. Marco Aurélio viveu exatamente isso. Perdeu filhos, amigos, e enfrentou traições dentro do próprio império. E mesmo assim, escrevia palavras como: a perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Percebe o poder disso? Ele não negava a dor, ele a aceitava, porque compreendia que a realidade é neutra. Quem dá o significado somos nós. Quando você entende isso, o mundo deixa de te controlar. Você deixa de ser escravo das circunstâncias e passa a ser o imperador da sua própria mente. Marco Aurélio não queria ser admirado. Ele queria apenas viver em paz consigo mesmo. E talvez esse seja o maior ensinamento de todos. A verdadeira força não está em conquistar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você tenta controlar o comportamento dos outros, o futuro, o resultado de algo, e no fim, tudo o que realmente está ao seu alcance é a sua reação. A transformação começa quando você muda o foco do que está fora para o que está dentro. E essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para mudar tudo. E se esse primeiro ensinamento fez sentido para você, prepare-se, porque o próximo é ainda mais profundo. No segundo ensinamento, você vai descobrir como Marco Aurélio transformava a dor em força e como essa mentalidade pode te ajudar a superar qualquer desafio com equilíbrio e propósito. Comenta aqui embaixo. Qual foi a situação em que você percebeu que mudar a forma de pensar mudou tudo? E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de mais serenidade e clareza na vida. Lembre-se, você não controla o mundo, mas pode controlar a si mesmo. E isso é poder de verdade. Você já passou por um momento em que parecia que tudo estava desmoronando? Aquele dia em que o chão some, o ar falta, e a pergunta que ecoa na mente é: por que isso está acontecendo comigo? Todos nós já estivemos lá. E é exatamente nesses momentos que os ensinamentos de Marco Aurélio brilham com mais força. Porque ele não falava de filosofia sentado em um trono dourado, ele falava do campo de batalha da vida. Enquanto o Império Romano enfrentava pragas, guerras e traições, Marco Aurélio escrevia em silêncio: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e encontrará força. Essa é a essência do estoicismo. E talvez, a chave para você finalmente parar de sofrer por aquilo que não pode controlar. Imagine perder tudo o que você planejou. Ver um sonho desmoronar diante dos seus olhos. Agora imagine conseguir olhar para essa situação e dizer com serenidade: isso também vai passar, e eu vou crescer com isso. Parece impossível? Pois era exatamente assim que pensava Marco Aurélio, um homem que enfrentou tragédias que destruiriam qualquer outro, e ainda assim, manteve a calma. Mas, como ele conseguia? Como alguém pode encontrar paz em meio ao caos? Como aceitar o inevitável sem se render à dor ou à desesperança? E, mais importante, como aplicar isso hoje, quando a vida parece uma tempestade constante de prazos, dívidas, perdas e incertezas? Para entender isso, precisamos mergulhar em um dos maiores pilares do estoicismo, a dicotomia do controle. Marco Aurélio, assim como Epicteto e Sêneca, acreditava que tudo na vida se divide em duas categorias: o que está sob nosso controle, o que está fora do nosso controle. E o erro que causa tanto sofrimento é tentar controlar o que nunca esteve em nossas mãos. Pense nisso. Você não controla o clima, não controla o comportamento dos outros, não controla o passado, e na maior parte do tempo, nem mesmo o futuro.
mas você controla completamente suas ações, suas atitudes e a forma como escolhe reagir. Marco Aurélio dizia: aceite com serenidade o que não pode ser mudado e concentre sua energia no que depende de você. Essa é a fronteira invisível entre a paz e o caos. A pessoa que entende isso vive em equilíbrio. A que ignora vive em frustração. Mas como isso se aplica na prática? Como aceitar uma perda, uma decepção ou uma falha sem cair na apatia? E como transformar algo ruim em força interior, como um verdadeiro estoico faria? A resposta está em 3 atitudes mentais que Marco Aurélio cultivava todos os dias. E cada uma delas pode mudar completamente a forma como você encara as dificuldades. Primeira, transforme o obstáculo em oportunidade. Marco Aurélio acreditava que a dor não é um inimigo, mas um professor disfarçado. Em uma de suas anotações ele escreveu: o obstáculo à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Essa frase inspirou milhares de pessoas ao longo dos séculos, inclusive CEOs, atletas e psicólogos modernos. Ela nos ensina que a dificuldade é a matéria-prima da evolução. Pense numa academia. O músculo cresce justamente quando enfrenta resistência. Sem dor, não há força. Na mente, é igual. Quando algo dá errado, uma demissão, uma rejeição, uma perda, você pode se revoltar ou pode perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança transforma o sofrimento em sabedoria. E sabedoria é algo que ninguém pode tirar de você. Marco Aurélio enfrentou uma das piores pandemias da história, a peste antonina, que matou milhões de pessoas, inclusive familiares e amigos. E mesmo assim, ele escreveu: tudo o que acontece é natural. Não diga: isso me aconteceu. Diga: isso aconteceu. E aprenda com isso. Veja a diferença entre por que comigo e o que posso fazer com isso. A primeira te aprisiona. A segunda te liberta. Segunda, aceite o que não pode mudar e haja sobre o que pode aceitar. Não é desistir, é deixar de resistir à realidade. É entender que o sofrimento maior não vem do evento em si, mas da luta interna contra o que já aconteceu. Marco Aurélio não apenas suportava o caos, ele o usava como combustível. Enquanto o império se fragmentava, ele dizia a si mesmo: o universo é mudança, a vida é opinião. Para ele, tudo o que parecia um desastre era apenas uma mudança de forma, e essa mentalidade o mantinha lúcido quando todos ao redor sucumbiam ao desespero. Você também pode fazer isso. Pense em algo difícil que viveu. Agora pergunte-se: o que essa dor me ensinou? Talvez você tenha aprendido paciência, empatia, disciplina ou coragem. É assim que a dor se transforma em poder. Terceira, a disciplina da serenidade. Imagine Marco Aurélio sozinho em seu acampamento militar, sob o frio cortante do norte da Germânia. O império em colapso, a peste devastando Roma. E ele, escrevendo à luz de uma lamparina: não espere que o mundo seja gentil. Seja você o exemplo de serenidade. Esse homem, com todo o peso do mundo nos ombros, não fugiu. Ele respirou fundo e seguiu em frente. E se ele conseguiu manter a calma em meio à guerra, por que nós não conseguiríamos em meio a um dia difícil? O segredo é entender que a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. A filosofia estoica não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre ter clareza, autodomínio e propósito. É sobre perceber que cada adversidade é uma chance de praticar uma virtude. A paciência, quando algo demora. A coragem, quando algo assusta. A compaixão, quando alguém falha. Marco Aurélio via a vida como um campo de treinamento da alma. Cada desafio era um teste, e a aprovação vinha quando ele conseguia agir com sabedoria, mesmo sob pressão. Então pergunte a si mesmo: o que estou controlando que não deveria? O que posso aceitar hoje para ter mais paz? Talvez você perceba que a maior libertação vem não de mudar o mundo, mas de aceitar o que o mundo é, e ainda assim, escolher agir com virtude.
E é exatamente sobre isso que o próximo bloco vai tratar. Como a mente treinada e a presença no agora eram os verdadeiros segredos de Marco Aurélio. Porque não basta aceitar o inevitável, é preciso disciplinar o pensamento para permanecer firme quando tudo balança. Mas antes de irmos adiante, reflita. Quando foi a última vez que você transformou um obstáculo em aprendizado? Escreva nos comentários, sua história pode inspirar alguém. Porque no fim, não é o mundo que precisa mudar, é a forma como você o enxerga. Você já reparou como sua mente parece um campo de batalha? Pensamentos que te arrastam para o passado, preocupações que te empurram para o futuro. E no meio disso tudo, o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece, acaba sendo esquecido. Mas Marco Aurélio tinha um segredo para lidar com isso. Ele entendia que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não aprende a guiá-la, ela te derruba. E é aqui que entra o poder da disciplina mental estoica. Marco Aurélio falou: a alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos. Essa frase tão simples é uma das mais profundas já escritas. Ela significa que você se torna aquilo em que pensa repetidamente. Se sua mente está cheia de medo, você vive em alerta. Se está cheia de gratidão, você vive em abundância. Se está cheia de propósito, você vive em direção. Mas o problema é que hoje estamos cercados de distrações. Redes sociais, notificações, comparações, ansiedade. Vivemos em um estado constante de ruído mental, e isso nos impede de ouvir o que mais importa: nossa própria razão interior. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não para os outros, mas para si mesmo. Suas meditações eram uma forma de alinhar a mente, de colocar ordem no caos interno. Era como se dissesse: antes de governar o império, preciso governar meus pensamentos. E talvez essa seja a maior lição que podemos tirar dele. A mente precisa de treino diário, assim como o corpo. Pense bem. Quantas horas por dia você dedica à sua mente? Quantas vezes se observa pensando, em vez de apenas reagir? A maioria das pessoas vive como refém das emoções, e nem percebe. Mas Marco Aurélio tinha uma prática simples, quase mágica. Sempre que um pensamento negativo surgia, ele o analisava racionalmente. Perguntava: isso está sob meu controle? Isso é útil agora? Isso é verdadeiro ou apenas um julgamento? Essas 3 perguntas eram o seu escudo contra a tempestade mental. Agora imagine aplicar isso no seu cotidiano. Acordar de manhã e, em vez de ser puxado pela ansiedade do dia, respirar fundo e dizer: hoje, vou focar apenas no que posso controlar. Parece pouco, mas é transformador. Porque cada vez que você domina um pensamento, você domina uma parte de si mesmo. E quando domina a si mesmo, nenhum caos externo pode te derrubar. Marco Aurélio dizia: hoje fugi da ansiedade, ou melhor, deixei que ela fugisse de mim. Essa é uma das frases mais lindas e poderosas do estoicismo, porque mostra que a ansiedade não é um inimigo a ser derrotado, é um visitante que você pode deixar partir. Quantas vezes você se pega revivendo erros do passado, ou se torturando com o que poderia acontecer amanhã? É como se a mente vivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, em todos, menos no agora. E é justamente aí que a filosofia estoica se encontra com algo que hoje chamamos de mindfulness, a atenção plena. Marco Aurélio já praticava isso séculos antes do termo existir. Ele escrevia: limite-se ao presente. 3 palavras, simples, mas libertadoras. Quando você está totalmente presente, o passado perde o poder e o futuro deixa de ser uma ameaça. A dor do que passou se dissolve, a ansiedade do que virá se silencia. E o que sobra é o momento presente, o único ponto em que você pode agir, mudar e viver de verdade. Mas a pergunta é: como viver no agora em um mundo que vive nos puxando para fora dele? Marco Aurélio nos ensina 3 chaves mentais para isso. Primeira, consciência dos pensamentos. Observe o que sua mente está dizendo, mas não se confunda com ela. Você tem pensamentos, mas não são seus pensamentos.
Segunda, controle da reação. Entre o que acontece e o que você sente, há um espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. Terceira, atenção ao que é essencial. Não desperdice energia com o que é pequeno demais para a grandeza da sua alma. Imagine o cenário. Roma está em guerra. A peste mata milhares todos os dias. Traições internas ameaçam o trono. E mesmo assim, Marco Aurélio anota calmamente em seu diário: nenhum homem é ferido por outro. É ferido apenas por suas próprias opiniões sobre o que acontece. Isso é mais do que sabedoria, é poder mental. O poder de não permitir que o mundo decida seu estado interior. Agora pense: quantas vezes você entregou sua paz a algo externo? Um comentário, uma notícia, uma crítica, um erro. Quando fazemos isso, damos ao mundo o controle remoto das nossas emoções. Mas Marco Aurélio nos convida a pegar esse controle de volta. A perceber que nada externo pode abalar uma mente que sabe quem é. Você não pode evitar o caos do mundo, mas pode ser a calma dentro dele. E isso é o que separa as pessoas comuns das extraordinárias. Outra lição essencial de Marco Aurélio era o foco no propósito. Ele acordava todos os dias lembrando a si mesmo. Ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes, mas nada disso me impedirá de agir com bondade, porque elas são assim por ignorância do bem. Essa passagem é uma aula sobre como viver sem perder o equilíbrio emocional. Marco Aurélio não esperava que o mundo fosse perfeito. Ele apenas se preparava mentalmente para enfrentá-lo com serenidade. Isso é disciplina mental em ação. É começar o dia não esperando facilidade, mas escolhendo virtude, independentemente do que vier. E perceba o poder disso. Quando você se prepara emocionalmente, os problemas não te surpreendem. Eles apenas confirmam aquilo que você já sabia. O mundo é imperfeito, mas você pode agir com sabedoria mesmo assim. Imagine que o passado é um sonho e o futuro, uma ilusão. O que sobra? O instante que você está vivendo agora, o único pedaço real da eternidade. Marco Aurélio dizia: não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino paira sobre você. Enquanto viver, enquanto é possível, seja bom. Essa é a essência do poder do agora. Não se trata de esquecer o passado, nem de ignorar o futuro, mas de honrar o presente como o maior presente que a vida te deu. Quantas coisas boas você já perdeu simplesmente por estar distraído, por viver esperando o momento certo? A verdade é que a vida está acontecendo agora, e quanto mais você se treina para estar presente, mais ela se revela em toda a sua plenitude. A mente é como o solo de um jardim. Se você não escolher o que plantar, as ervas daninhas do medo e da preocupação tomarão conta. Marco Aurélio nos ensina que a disciplina da mente é o primeiro passo para a liberdade interior. E se você quiser um exercício prático, aqui vai um que o próprio Marco Aurélio usaria hoje, se estivesse vivo. Antes de dormir, anote 3 coisas que te tiraram do eixo durante o dia. E pergunte-se se estavam sob o seu controle. Depois, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Repita isso por 7 dias. Você vai perceber que pouco a pouco, o caos perde a força e a serenidade começa a surgir. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, descobre que a realidade não muda, mas você muda. E quando você muda, tudo muda com você. Então, respire fundo agora mesmo. Observe onde está. Sinta o momento presente. E diga a si mesmo: sou o imperador da minha mente. O agora é meu reino. No próximo ensinamento, vamos chegar ao auge dessa jornada. Como aplicar tudo isso? Percepção, aceitação e disciplina mental, para construir uma vida de propósito e serenidade, mesmo nos dias mais difíceis. Mas antes, me conte nos comentários. Você tem conseguido viver o presente? Ou ainda é prisioneiro do passado e do futuro? Você já parou para pensar o que realmente significa viver bem? Não apenas existir, cumprir tarefas ou seguir o fluxo da rotina, mas viver com propósito, com serenidade, com domínio de si mesmo, como Marco Aurélio nos ensinou há quase 2.000 anos.
Talvez a verdadeira transformação da vida não esteja em mudar o mundo lá fora, mas em mudar a forma como o enxergamos por dentro. E é exatamente aqui que a sabedoria estoica mostra seu poder. Ela não promete um caminho fácil, mas oferece uma mente forte o bastante para enfrentar qualquer caminho. Marco Aurélio disse: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Essa é talvez a frase mais direta e poderosa de todas. Ela nos lembra de que o controle do destino está mais próximo do que imaginamos, não em eventos externos, mas dentro de nós. Porque o que acontece com você pode não depender da sua vontade. Mas como você reage ao que acontece, isso sim é uma escolha totalmente sua. E aqui começa a verdadeira revolução estoica. Perceber que o poder de mudar sua realidade não está nas circunstâncias, mas na mente que as interpreta. Pense nisso. Quantas vezes você já disse: "Quando eu tiver isso, serei feliz. Quando eu conseguir aquele emprego. Quando eu for reconhecido. Quando eu tiver paz." Mas e se a felicidade não estivesse no quando, e sim no como? No como você decide ver o que está diante de você agora? Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escreveu suas meditações à luz de velas, em noites frias de guerra, questionando a própria alma sobre virtude, humildade e aceitação. Ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer, mas sabia que nada disso garantia a verdadeira paz. Olhe para dentro. Dentro de você está a fonte do bem, e ela jamais secará enquanto você procurar. Essa frase é o coração da transformação estoica. A fonte da serenidade está dentro de você, mas o mundo moderno nos treinou a buscar tudo fora: validação, sucesso, prazer, distração. E é por isso que nos sentimos tão perdidos. A boa notícia é que a sabedoria de Marco Aurélio oferece um mapa para retornar ao essencial. Um mapa que começa com autoconhecimento, passa pela aceitação do incontrolável e culmina na ação virtuosa, agir bem, mesmo quando o mundo parece mal. Vamos aplicar isso na prática. Imagine uma situação comum. Você enfrenta um problema inesperado, talvez uma perda, uma traição, um fracasso profissional. A reação automática é o desespero, a raiva, a sensação de impotência. Mas Marco Aurélio te convidaria a respirar e refletir. Isso está sob meu controle? Se sim, haja com sabedoria. Se não, aceite com serenidade. Essa simples mudança de perspectiva pode literalmente salvar dias, meses e até anos de sofrimento desnecessário. E não é sobre se conformar, é sobre direcionar sua energia para o que realmente pode transformar sua vida. O que você controla, suas ações, suas palavras, suas escolhas, seu esforço, sua atitude diante do que acontece. O que você não controla, o passado, as opiniões dos outros, o tempo, a sorte, o destino, os eventos externos. Quando você compreende essa separação, algo poderoso acontece. A ansiedade diminui, a mente clareia e o coração encontra descanso. Porque você deixa de lutar contra o universo e passa a caminhar com ele. Marco Aurélio disse: "Aceite o que o destino te traz e ame as pessoas com quem o destino te une, mas faça isso de todo o coração." Essa é a essência do que os filósofos chamam de amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas abraçar a vida exatamente como ela é, com todos os seus altos e baixos, como se tudo fosse parte de um grande treinamento espiritual. Marco Aurélio via cada desafio como uma oportunidade para crescer, cada ofensa como um teste de paciência, cada dificuldade como uma chance de praticar a virtude. E isso muda tudo, porque quando você adota essa mentalidade, nada mais é perda, tudo é aprendizado. Não há fracasso, há feedback, não há azar, há destino se cumprindo. Imagine o impacto disso na sua realidade. Você acorda e, em vez de se perguntar: "O que o mundo vai me fazer hoje?", começa a dizer: "Como posso agir com sabedoria hoje?". Você deixa de ser reativo
e se torna ativo. Você deixa de ser vítima e se torna autor da própria história. E o mais bonito é que essa filosofia não precisa de templos, mestres ou rituais. Ela acontece no cotidiano, na forma como você trata as pessoas, na paciência que tem com quem discorda de você, no modo como lida com o trânsito, com os imprevistos, com a vida real. Marco Aurélio não escreveu para ser admirado. Ele escreveu para lembrar a si mesmo de continuar humano em meio ao caos. E esse é o convite que ele nos faz. Seja humano, mas não escravo das suas emoções. Se algo externo te faz sofrer, não é ele o responsável, mas o julgamento que você faz dele. E isso está em seu poder mudar. Essa é a liberdade final. Não a liberdade política, nem financeira, mas a liberdade emocional. A liberdade de não ser dominado por nada que não dependa de você. Agora imagine viver assim, com a mente tranquila, mesmo quando as coisas não saem como o planejado, com o coração leve, mesmo quando o mundo parece pesado, com propósito, mesmo quando ninguém entende o que você faz. Essa é a verdadeira transformação. E ela começa em silêncio, dentro de você. Mas há um detalhe que muitos esquecem. Marco Aurélio nunca se considerou um mestre. Ele era, antes de tudo, um aprendiz da própria filosofia. Um homem imperfeito, tentando ser melhor a cada dia. E talvez essa seja a lição mais valiosa. Você não precisa ser perfeito. Só precisa estar em progresso. Porque no fim das contas a vida não é sobre eliminar os problemas. É sobre se tornar alguém que sabe enfrentá-los com sabedoria. Pense em quantas vezes você se cobrou por não estar lá ainda. Por não ter conquistado tudo. Por ainda se irritar, se frustrar, se entristecer. Mas Marco Aurélio te diria: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Essa é a ação. Essa é a virtude em movimento. E é ela que transforma sua realidade. Cada vez que você age com calma quando todos estão irritados, você pratica estoicismo. Cada vez que escolhe perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, você honra Marco Aurélio. Cada vez que aceita o que não pode mudar e se dedica ao que pode, você vive como um verdadeiro sábio. E é isso que muda o mundo. Não discursos, mas exemplos. Porque, como dizia outro estoico, Sêneca, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. O legado de Marco Aurélio não está apenas em livros antigos. Ele vive em cada pessoa que decide viver com consciência, serenidade e propósito. Ele vive em você, quando escolhe ser o comandante da própria mente. Então, agora te pergunto: o que você vai fazer com esse poder que descobriu hoje? Vai continuar deixando que o mundo dite seu humor e suas emoções? Ou vai, finalmente, assumir o trono do seu próprio império interior? Seja o imperador da sua alma, não pelo poder, mas pela paz. Não pela glória, mas pela grandeza de ser dono de si mesmo. E lembre-se sempre: o mundo externo é apenas o espelho do mundo interno. Mude por dentro, e o reflexo inevitavelmente muda por fora. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o mundo se cada pessoa vivesse com essa consciência. Imagine famílias mais pacientes, líderes mais justos, relacionamentos mais empáticos. Imagine você acordando cada dia com o propósito de ser um pouco melhor do que ontem. Esse é o verdadeiro poder da filosofia. Não mudar o universo, mas mudar o olhar com que o vemos. A vida vai continuar apresentando desafios. Isso é inevitável. Mas agora, com os ensinamentos de Marco Aurélio, você sabe que cada obstáculo é uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. Não é a realidade que precisa mudar. É o seu olhar sobre ela. E quando isso acontece, a transformação é completa. Se este vídeo te inspirou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Aqui, nós exploramos ideias que não apenas informam, mas transformam. E lembre-se, a mente é seu maior império. Cuide bem dele.